Eliminação dos cargos, vice-ministros, por aí fora, como é que isso vai ser? Não, nós sabemos muito bem que o contexto é que estes cargos surgiram, não é? Estes cargos aqui, sobretudo o secretário de Estado, surgiram como um elemento para travar o processo normal da descentralização. A gente sabe em que contexto é que isso surgiu. Algumas das leis, até que a lei, uma delas, porque tem um conjunto de leis sobre a descentralização, que fala sobre o secretário de Estado, é considerada como uma lei inconstitucional. É totalmente inconstitucional. É por isso que o Weiner, que acho que é isso, um dos estudiosos diz que este processo da descentralização, na verdade, no fundo, não é muito bem uma descentralização, mas é a descentralização do centralismo. Quer dizer, a gente fala de descentralização, mas o que estamos a fazer é expandir o centralismo para as províncias e para os distritos. Portanto, é absolutamente inútil o secretário de Estado. Não são funções que ele desempenha que, na verdade, até são uma contradição com a autonomia que nós queremos dar às províncias. Veja só, os governadores, eles têm responsabilidade dos problemas da província. Os benefícios da província estão com o secretário de Estado. Significa tudo para responder ao governo central. Na floresta, quem responde pelo capim, pelas queimadas, pela população que está desamparada é o governador. Os problemas todos são do governador. Mas quem responde pela madeira, que dá dinheiro, os minerais, é o secretário de Estado. Então, é realmente algo execrável. É para acabar com aquilo. Não tem como. Portanto, é contracorrente de todo o processo irreversível de dar autonomia às províncias, tem que ser eliminado. Vice-ministros também não têm nenhuma função. Se a gente retirar os vice-ministros todos, os ministérios vão funcionar melhor. Portanto, mas quem vai, na ausência do ministro, responder por isso? Tanta gente para responder a várias áreas. É por isso que, por exemplo, eu nunca concordei que o Presidente da República tinha que ir a uma conferência internacional sobre as florestas de Miombo. A floresta de Miombo é um problema técnico para o Diretor Nacional de Terras ou de Florestas. Não é para um presidente sair da Ponta Vermelha, pegar o avião presidencial, ir às Nações Unidas e sentar para ver assuntos da floresta do Miombo. Quer dizer, temos que acabar com essas coisas, né? Então, e outra coisa que eu falei também, se calhar aqui alguém ontem mandou-me um e-mail e disse que você foi exagerado, falou de institutos. Há vários institutos, são muitos institutos, que de fato são de uma total inutilidade. E um dos institutos que é de uma inutilidade total, que tem gastos muito elevados, é o IGEP. E eu voltei a repetir isso aí ontem. Como é que vamos gerir as participações do Estado? Mas gerir a participação do Estado como se o Estado está falido. E aquelas empresas todas só estão a trazer prejuízo todos os anos ao Estado. E você vai colocar uma estrutura complexa de uma administração para gerir a falência. É incrível, não? Então é pegar essas áreas todas e criar uma direção no Ministério das Finanças, que é uma direção nacional de participações do Estado. Fica lá dentro, fica sendo gerido como um diretor e a sua equipa, acabou. E retiramos aqueles regalias todas que têm os PCAs, os administradores executivos e não executivos. Todos eles já ganharem dinheiro. Olá, está começando o Olhar Africano. Venâncio Mondlane, candidato presidencial, participou no diálogo organizado pela Universidade Politécnica, onde deixou claro seu projeto de governação de Moçambique. Obrigado à Universidade Politécnica e a todos que estão aqui presentes. Se tivesse que dizer numa única frase qual é que é o projeto, aquilo que normalmente se diz que é a mensagem do projeto ou a mensagem do programa, nós resumimos em 4 palavrinhas, que este país é nosso. E a ideia por detrás desta mensagem é que sentimos que há uma percepção quase que generalizada neste país de que se perdeu um pouco o sentido de pertença à pátria. Aquilo que podemos dizer, de forma assim mais comunicativa, as pessoas perderam o orgulho de ser moçambicanos, no sentido de que não porque não gostam da sua terra, mas que todos os indicadores à volta do nosso país, sejam indicadores económicos, sociais, de segurança, de direitos humanos, levam a uma situação em que as pessoas sentem
que não estão no país em que estão mais seguros, em que estão mais felizes, em que estão mais enquadrados, mais respeitados. E, por outro lado, também a sensação de que o conjunto de potencialidades, oportunidades, de riquezas do país não estão a servir ou à disposição de todos de igual forma. Então, uma maneira de sintetizar o projeto, a gente trouxe esta mensagem que o país é nosso, para reacender a confiança no nosso país, reacender o orgulho de sermos moçambicanos e também ser uma janela de esperança para o futuro. O manifesto, o projeto que a gente traz, tem duas componentes. Tem uma componente de ordem ética, digamos assim, e uma de ordem técnica. Sob o ponto de vista ético, nós definimos que queremos um governo, antes de falar de questões económicas, sociais e culturais, esse governo tem que assumir um compromisso com o seu povo de valores que defende. São mais ou menos 9 valores, e eu acredito que este manifesto já está em público, acho que há mais ou menos cerca de um mês, o pré-manifesto. Do conjunto de valores que nós apregoamos, vou citar apenas um, que é o valor da integridade. Nós que assumimos o compromisso de formar um governo baseado, fundamentado na integridade. Logicamente que muitos vão dizer que como é que nós podemos, digamos, tornar isso mais compreensível, o que é integridade. Integridade, depois vou passar aqui, quando começar a falar dos aspectos técnicos, vou dar algumas variáveis de como é que a gente pode saber se o governo é íntegro ou não é íntegro. Passando para o segundo bloco, que é relativo às questões técnicas, o nosso manifesto tem 6 eixos ou 6 pilares, sendo que o primeiro pilar tem a ver com a reforma do Estado e da governação, o segundo com o desenvolvimento humano e social, o terceiro tem a ver com o desenvolvimento sustentável da economia, o quarto, a promoção da paz, da concórdia e da reconciliação nacional, o quinto pilar é a modernização da defesa da soberania, segurança pública e combate ao crime organizado. Por último, o sexto pilar tem a ver com as relações externas, que nós designamos de reposicionamento das relações com o resto do mundo. Em relação ao primeiro pilar, que é a reforma do Estado e da governação, a gente percebe que não é possível implementar qualquer que seja a política pública, qualquer projeto, se nós não tivermos um Estado devidamente organizado ou um Estado que funcione na normalidade. Daí que identificamos este pilar da reforma do Estado como prioritário primeiro. E os aspectos que nós queremos focar aqui, vou citar 2 ou 3. O primeiro aspecto tem a ver com a figura, a mais alta figura, ou mais alto magistrado da nação, como dizem, que é questionável tecnicamente, mas que é exatamente o cargo em que estamos aqui, nos propusemos a concorrer. O Presidente da República é um denominador comum, toda a gente fala disto, acredito que todos os candidatos falarão disto, os tais poderes excessivos sobre o Presidente da República, que são poderes quase que imperiais, poderes monárquicos. Penso que toda a gente é convergente que é preciso reduzir esses poderes excessivos do Presidente. A única novidade que estamos a trazer é que nós achamos que a redução dos poderes do Presidente não pode ser feita por via de uma maioria parlamentar, porque as maiorias parlamentares elas podem retirar hoje os poderes e amanhã repor. A nossa proposta é que estes poderes excessivos que já foram identificados sejam colocados num referendo, portanto, referendar os poderes excessivos do Presidente. Isso, naturalmente, vai dar maior estabilidade, porque não é uma decisão meramente partidária, é uma decisão mais abrangente e que acreditamos que é mais duradoura. Outra questão que tem a ver com a reforma do Estado é a reforma, naturalmente, da Justiça. Na reforma da Justiça, o primeiro ponto que nós queremos salientar, e pelos acontecimentos, os últimos eventos que andam à volta da Justiça, toda a gente está a acompanhar,
tanto os magistrados judiciais, tanto os magistrados do Ministério Público, de costas voltadas com o Executivo. Uma das questões que nós identificamos tem muito a ver, a Constituição da República é muito clara que tem que, em relação à separação de poderes, mas na prática não se verifica isto. Há uma espécie de preponderância do Executivo relativamente aos outros órgãos de soberania. A questão central que nós colocamos é criar autonomia do Poder Judicial ou dos tribunais relativamente à execução orçamental. Que a questão é a seguinte, que a Assembleia da República aprova um orçamento para o Poder Judicial, mas a execução orçamental do Poder Judicial é feita pelo Executivo. E isso traz uma série de problemas que vamos, talvez, na altura das perguntas, explorar um pouco isso. Então, autonomização na execução orçamental pelo Poder Judicial. A outra questão é não a reforma, mas a extinção da Comissão Nacional de Eleições e, digamos, a criação de uma Comissão Eleitoral Independente, em que terá um organismo técnico, que pode ser o STAI, mas o STAI totalmente desmembrado do Executivo e ao serviço de uma Comissão Eleitoral Independente. Outra novidade que nós trazemos é que nós apregoamos que ainda sobre as questões eleitorais é preciso termos uma comissão eleitoral que seja totalmente desprovida de partidos. Portanto, acabar com a composição partidária dos órgãos eleitorais e também acabar de uma vez por todas com o processo do recenseamento eleitoral como é feito. Portanto, nós apregoamos que não precisamos mais do cartão de eleitor, é muito dinheiro gasto, são muitos milhões de dólares, por um aspecto que é possível ser resolvido apenas com a base de dados que nós podemos utilizar a mesma dos serviços de registro civil. Isso é possível ser feito, ao invés de estarmos a cobrar às pessoas o custo do BI, passa a ser gratuito e o simples BI dá-nos acesso a poder fazer a votação. Outro aspecto que é importante também ainda relativamente à reforma do Estado e a reforma portanto, a reforma do Judiciário, tem a ver com o Conselho Constitucional. Na nossa forma de ver, o Conselho Constitucional também já está há muito tempo com este nome do Conselho, que era digamos assim, um consenso transitório depois do conflito armado e que neste momento nós temos de transitar para um Tribunal Constitucional. E o Conselho Constitucional, esse Tribunal Constitucional, naturalmente, a partir do momento que é Tribunal, ele não pode também ser composto de forma partidária. Então, encerramos este tema. Em termos de desenvolvimento económico e social, trazemos um aspecto que talvez vá marcar diferença, que é a ideia central do nosso manifesto. Nós apregoamos aquilo que chamamos de descentralização orçamental e da política fiscal. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que toda a arrecadação fiscal que o Governo Central faz uso, dos vários projetos, dos vários agentes económicos, eles passam dos cerca de 15 impostos que a autoridade tributária cobra hoje, apregoamos que 60% a 70% desses impostos podem ser coletados e geridos localmente, nas províncias e nos distritos, em planos de desenvolvimento locais. Então, talvez o ponto mais importante que eu queria salientar tem a ver com a questão da segurança, não é? Sobretudo esta questão que preocupa a todos de Cabo Delgado. Para nós, 2 ou 3 medidas são importantes. Primeiro, apregoamos que é preciso identificar os líderes, é preciso identificar mediadores para aquele conflito, identificar o caderno reivindicativo, é preciso, depois disso, encetar um programa de diálogo, de negociações, é preciso integrar as nossas forças nas forças que se dizem mais preparadas, que vêm do exterior, para a transferência de conhecimento e tecnologia, e, por último, a modernização das nossas Forças Armadas, a reestruturação dos serviços de inteligência e da polícia. Penso que com estas medidas nós podemos ter, a médio e longo prazo, solução para o problema grave do conflito que nós temos em Cabo Delgado e não só, incluindo os raptos, os sequestros, tráfico de órgãos, de pessoas, prostituição infantil, o tráfico de drogas, o contrabando e outras coisas. Muito obrigado. Muito obrigado. Este país é nosso. Salve Moçambique, salve Moçambique, salve.